Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, é um prazer imenso estar falando das coisas de Deus para todos vocês. Nós hoje vamos falar a respeito da diferença entre ir à igreja e ser a igreja. Porque muitas pessoas, elas, simplesmente pelo fato de ir a uma igreja, elas acham que isso é suficiente. Mas ir a uma igreja é a coisa mais fácil que tem. Até o diabo vai, e ele é o primeiro a chegar. Eu posso provar isso para vocês no livro de Jó. Quando os filhos de Jó se apresentaram, o diabo já estava lá. Então, ir a uma igreja não faz de você um cristão. Porque às vezes você está num determinado país e você não é nascido naquele país. Então, eu sempre falo isso. Às vezes eu vou no México, na Argentina, nos Estados Unidos, e eu falo, olha, eu estou aqui no México, mas não sou mexicano. Eu estou nos Estados Unidos, mas não sou americano. Entende? Então, a diferença é muito grande. E no livro de Jó, você pode ler no capítulo 1, versículo 9, diz assim, não, versículo 8 diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Quer dizer, Deus fez uma pergunta ao diabo. Você observou o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus, ele mostra para o diabo as características de Jó. E eu pergunto a você, Jó estava dentro de uma igreja? Ele estava dentro de uma igreja? Não. Ele ia a uma igreja? Não, porque não existia, naturalmente. Quer dizer, então, o que acontece? Deus mostrou as características, o caráter de Jó. Em nenhum momento, Deus fala assim, está vendo Jó? Ele faz milagres. Está vendo? Ele cura os enfermos. Olha, ele expulsa os demônios. Em nenhum momento Deus falou isso. Deus falou do caráter de Jó, das qualidades de Jó. Quer dizer, a maior alegria para Deus é que o diabo observe em nós o caráter de Deus. Porque nós somos semelhantes a Deus. Quer dizer, nós temos que ter o caráter de Deus. Então, muitas pessoas vão às igrejas, principalmente os domingos, e ali elas mostram ser uma coisa. Mas, na realidade, são pessoas completamente diferentes. E é por isso que nós temos visto um evangelho moderno. Porque o caráter de Deus não se ensina na maioria das igrejas. O que se ensina nas igrejas hoje é você conquistar, é você ter. Dificilmente você encontra um pastor que luta, que trabalha, que é enérgico para moldar o seu caráter, para que você seja a igreja. Não, o que a gente vê são determinados pastores lutando, se empenhando para que você tenha, e mais, e mais, e mais. Não que isso seja pecado, mas isso não pode vir em primeiro lugar. E, infelizmente, as pessoas estão indo às igrejas não para moldar o seu caráter, não para ser a semelhança de Deus. Elas estão indo às igrejas para obter as coisas, para ter as coisas, para dizer, olha, eu tenho, eu sou melhor do que você, eu conquistei isso, conquistei aquilo outro. E aí, o que a gente observa é que a maioria dessas pessoas são mentirosas, são fofoqueiras, são pessoas que odeiam, são pessoas que não falam nem com a própria família. Está entendendo? São pessoas que falam palavrão. Não é verdade? E essas pessoas estão dentro das igrejas. Mas esses aspectos não importam. Porque você falar disso hoje, você falar que a pessoa não pode mentir, que a pessoa tem que ter
um caráter diferente dos demais, isso não dá ibope, isso não dá oferta. Mas é isso que Deus quer da gente. Deus quer o nosso caráter. Eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos. Quero que os meus filhos sejam engenheiro, médico, arquiteto, advogado, que sejam excelentes profissionais. Quero, gosto. Agora, mais do que tudo isso, eu quero que meus filhos tenham caráter. Que eles sejam verdadeiros, que eles sejam autênticos, que eles sejam sinceros. É isso que eu quero, que eu espero dos meus filhos. E eu creio que todo pai tem esse prazer, as pessoas dizem orgulho, né? Eu digo prazer, de ver os seus filhos sendo honestos, sendo decentes. Não é verdade? É isso que um pai espera, que uma mãe espera. E é isso que Deus espera da gente. Então, ir à igreja não significa que você é a igreja. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está nem aí com o compromisso, com o caráter de Deus. E Deus, ele fez questão de falar para o diabo: você está vendo, você está observando o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, temente a mim. A palavra temor hoje não existe. A palavra temor hoje, ela não existe dentro das igrejas. Porque nem os pastores temem mais a Deus. Porque os pastores são mentirosos, os pastores mandam mentir, os pastores são vingativos, os pastores querem ver o seu mal, os pastores manipulam as pessoas. Então, a palavra temor dentro das igrejas, elas não existe mais. E você há de concordar comigo. Quando foi a última vez que o pastor falou de temor? Quando foi a última vez que o pastor falou para você ter o caráter de Deus? Talvez você não se lembre, não é verdade? Agora, se eu perguntar a você quando foi a última vez que o pastor falou de dinheiro, falou de prosperidade, de riqueza, falou que você tem que conquistar, que você tem que ser o melhor, que você tem que ter isso, aí você fala: não, ele falou ontem mesmo, falou há 5 minutos atrás, falou há 10 minutos atrás, inclusive ele falou a semana toda, inclusive é o mês todo, ele está falando sobre isso. Quer dizer, então, aí a gente vê a diferença. Por que a igreja ela tem tantos escândalos? Por que a igreja, hoje, ela não é mais confiável? Ela não é mais confiável. Por quê? Porque os pastores, eles não falam do caráter de Deus. Porque a maioria, na realidade, não tem o caráter de Deus. Mas são pastores, têm título de pastores, de bispos, tem pessoas que estão ali todo dia. Vai na igreja, são obreiros. Outro dia, conversando com um casal de obreiros, falou: bispo, minha igreja tem 2 obreiras, 2 irmãs, uma não fala com a outra, na mesma igreja. Uma não fala com a outra, uma tem raiva da outra. Ambas são obreiras na mesma igreja, mas elas não falam com a outra. Quer dizer, cadê o caráter? Aonde está o caráter de Deus? Aonde está o temor a Deus? Não existe. Porque não se fala, porque não se cobra. O que se cobra é o dízimo. O que se cobra é a sua frequência na igreja. O que se cobra é a sua oferta. Isso é cobrado diariamente, sistematicamente. Agora, o pastor, ele não cobra o seu caráter, porque ele não tem caráter. Ele é mentiroso. Ele promete as coisas e ele não cumpre. Ele é mau caráter. Então, Deus, meu amigo e minha amiga, ele quer ver o seu caráter. Ele quer ver o seu caráter. A gente vê pessoas que não são cristãs, que não estão dentro das igrejas e têm um caráter melhor do que aqueles que estão dentro das igrejas, que se intitulam pastores, bispos e obreiros e membros. Pessoas que não são até de outra religião, são espíritas, são católicos. Pessoas que têm caráter, pessoas decentes. Eu conheci e conheço vários na minha vida. Pessoas que prometem as coisas e cumprem. Pessoas que têm palavra, que honram a sua palavra. Mas, infelizmente, nos dias atuais, a gente não encontra isso. A gente não vê ninguém honrando mais a sua palavra. Porque caráter, hoje, é uma coisa
que não existe. Hoje, isso não é importante. O importante é você conquistar as coisas. É você conquistar. Porque isso é mais importante do que ter o caráter. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a grande diferença de ir a uma igreja e ser a própria igreja. A gente não precisa ficar andando com a Bíblia debaixo do braço, a gente não precisa ficar com alguma coisa escrito na testa, como a gente viu aí o Neymar dizendo 100% Jesus. Olha que hipocrisia, né? Veja a vida dele. Agora, se você falar de dinheiro, ele é um dos jogadores mais ricos do mundo, mas vai ver o caráter dele. Vai ver o caráter dele. Você vê diariamente o que ele faz nas festas, as festas que ele dá com os amigos, quer dizer, o reino de mulheres que ele tem, mas na testa está ali 100% Jesus. E o que mais tem são pessoas que batem palma. Não é somente ele, não. Tem várias pessoas assim, vários artistas, vários cantores, vários jogadores de futebol, faz um gol, olha, agradece a Deus, mas lá dentro do campo você vê eles batendo no outro, xingando o outro, cuspindo na cara do outro, mas depois acaba o futebol, aí bota uma faixa na testa dizendo 100% Jesus, ou uma camiseta dizendo eu amo Jesus. Quer dizer, é isso que a gente tem que ver. Agora, claro, o importante para o pastor é o dinheiro que ele dá. O importante, porque o pastor não vai chegar para ele e vai falar assim, olha, rapaz, o que você está fazendo, você está decepcionando o nome de Jesus. Você está decepcionando, porque Jesus não é isso. Jesus não é dinheiro, Jesus não é fama. Jesus é caráter. Jesus é caráter. Mas qual é o pastor que vai ter coragem de falar isso para ele e para os outros? Se o dízimo dele, se a oferta dele é muito boa. Então, é isso que a gente vê dentro das igrejas. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu peço a sua ajuda. Eu peço a sua ajuda para seguir fazendo esse livro. Eu peço a sua ajuda para poder abrir a igreja. Eu tenho pedido a sua ajuda. Algumas pessoas têm ajudado, mas é insuficiente, ainda não dá. Eu peço a sua ajuda, você que me conhece, você que quer ver uma igreja séria. Eu sei que existem muitas igrejas sérias, mas você quer ver uma igreja séria. Uma igreja aonde a lei de Deus vai ser aplicada, aonde o caráter ele vai ser e será sempre a minha prioridade, como sempre foi. Os pastores que trabalhavam comigo sabem disso. Os pastores sabem disso, que eu preservava o caráter dos pastores. Não era a oferta, era o caráter dos pastores. E quem trabalhou comigo sabe disso. Então eu peço a sua ajuda. Você que está fora do Brasil, quer me ajudar, tem duas companhias que você pode enviar o seu dízimo, a sua oferta, através da Western Union e também da MoneyGram. São duas empresas que também tem no Brasil, que tem nos Estados Unidos, que tem no mundo inteiro. Essas duas empresas, você chega lá, você dá o meu nome e você fala, e no outro dia, às vezes até eu perguntei à moça, ela falou que em 20 minutos o dinheiro chega. Então, se você quiser me ajudar, você que gosta de mim, você que me conhece, está na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, na Colômbia, no México, na Venezuela, na Argentina, que foram lugares que eu passei, que eu vivi, em Porto Rico, então, nos Estados Unidos você pode me ajudar. Basta você entrar no meu Facebook e você pergunta onde que eu estou, porque nesse momento eu estou nos Estados Unidos. Eu vou voltar para o Brasil e vou estar em outubro em Mato Grosso fazendo reunião. Também você, pastor, que quer me convidar para fazer uma reunião na sua igreja, então eu com o maior prazer vou na sua igreja fazer uma reunião. Então você que quer me ajudar, eu coloco o número da conta, você que está fora do Brasil, através da Western Union e MoneyGram, você pode seguir me ajudando, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que tenham um bom dia.